Pois bem, falando de judeus no Brasil, paramos na página 68, falando de Dom Pedro II e o judaísmo. Agora vamos voltar mais um pouco na história desses exemplos de judeus. Vamos falar da Inquisição no Brasil, os momentos que aconteceram no Brasil em que judeus foram mortos, ok? É o capítulo 6 aí na página 68, a Inquisição no Brasil. O comentário diz: entre 1591 e 1595, a Inquisição portuguesa visitou o Brasil e acusou muitos judeus, cristãos novos, de continuarem a praticar o judaísmo e de não ter se convertido de fato ao catolicismo. Explicando para vocês, lembre-se, condenar um judeu desse, se matar ele ou expulsar ele, ele perde os bens. Muitos judeus eram donos, né, de engenhos de cana-de-açúcar. Por quê? Porque o comércio do Brasil começou com os judeus, o comércio de madeira com os judeus. Então é, na verdade, mais uma ação de roubo, de saque, de acordo entre a Igreja Católica e os reis espanhóis e portugueses, ok? Então eles vieram, não, vocês continuam a praticar o judaísmo e de não ter se convertido de fato ao catolicismo. Muitos foram levados presos a Portugal. As acusações aos judeus eram diversas: usar roupas limpas, limpar a casa às sextas-feiras, varrer a casa da porta para dentro, não pronunciar o nome de Jesus Cristo, não comer carne de porco e não comer peixe sem escamas. Então eles falavam: olha, você já viu alguém aí comendo só peixe sem escama? Então avisa que esses são judeus. E aí os judeus que vieram para cá foram acusados, né? Você continua comendo peixe sem escama, então você continua praticando judaísmo. Está preso, vai perder seus bens, vai para Portugal. Eram, na verdade, saques que eles faziam, né? O comentário prossegue. Os judeus que mantinham prática judaica eram chamados de criptojudeus. Muitas esnogas, que funcionavam por mais de 3 décadas, foram descobertas nessa visita da Inquisição. Né? O que era esnogas? Pequenas sinagogas, que eles chamam, tá, ok? A primeira judia condenada pela Inquisição no Brasil foi a cristã nova Ana Rodrigues. Foi presa e enviada para Portugal, onde faleceu no cárcere. 10 anos após a sua morte, foi julgada e condenada e teve seus ossos desenterrados e queimados. A perseguição aos judeus no Brasil teve fim com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, quando foi decretada a igualdade das religiões, ou seja, quando vai ser proclamada a República, né? O Brasil ele estava sendo governado por homens que tinham estudado na França, ok? Os nobres do Brasil mandavam seus filhos estudarem na Europa, porque a educação no Brasil era muito fraca. Eles estudando na França, infelizmente, o que eles desenvolveram? Eles se envolveram com uma religião, a Igreja do Grande Ser, fundada por Augusto Conte. Ela existe no mundo, existe no Brasil até hoje. Tanto que o lema Ordem e Progresso da bandeira do Brasil vem dessa seita, a Igreja do Grande Ser. E eles eram contra o catolicismo, tá bom? Assim como os franceses, que estavam fazendo a Revolução Francesa e estavam também colocando como lei que ninguém poderia ser molestado por sua fé, ok? Fizeram isso em 1791. Então agora, esses brasileiros que estudam na França, eles pegam esse ideal também, tá bom? E então, quando é proclamada a República do Brasil, eles não colocam religião oficial. Quem nasce no Brasil não é católico. No Brasil não existe religião oficial. Vamos lembrar aqui que em 2009, uma das atitudes que tem trazido maldição sobre o Brasil foi a atitude do senhor Luiz Inácio Lula da Silva de fazer um acordo com o catolicismo. Vocês podem anotar e pesquisar. É chamado de acordo com o Vaticano, tá bom? Acordo Brasil-Vaticano. Foi em 2009, onde o Lula assinou um decreto dizendo que a educação religiosa no Brasil é de prioridade católica.
qual é a arma católica com isso, irmãos? A partir disso, muitas pessoas foram estudar com os católicos, né? Eu não vou nem citar nome por questão de ética, ele pode ter ido lá e não ter se corrompido. Mas se vocês observarem, tem diversos pastores das Assembleias de Deus que foram estudar na PUC. Por quê? Só a PUC tem, tá bom, o mestrado em teologia. Graças a quem? Graças a esse acordo do Lula. Você não tem um mestrado em teologia em igrejas que não seja católica ou que não seja autorizada pela Igreja Católica. Olha, a faculdade que eu trabalho, a FACETEM, está tentando, mas não consegue, por causa do acordo, né, Brasil-Vaticano, que foi feito com o Lula. Então, já que a educação, o mestrado em teologia era católico, e o MEC exige que uma faculdade tenha um mestre em teologia, olha a armadilha. Olha a armadilha. Os cristãos tiveram que estudar lá na Igreja Católica para poder ter um mestrado em teologia, e o Brasil, a Assembleia de Deus tem uma faculdade reconhecida pelo MEC. Então, o que ela fez? Ela contratou mestres até de outras denominações, mestres protestantes, que estavam dando aula lá. Ouvi falar que faliu, ok? E também os teólogos das Assembleias de Deus que davam aula lá, eles foram estudar onde? Eles foram estudar lá na PUC. A PUC, ela manda convite para mim, ela manda convite de bolsa todo ano, irmãos, para eu fazer um mestrado em teologia. Irmãos, eu vou falar para vocês, eu não tenho coragem de colocar o pé naquele lugar, porque eu sei o que é a Igreja Católica. E quando alguns perguntam, eu falo assim, eu não quero o carimbo da Babilônia Apocalíptica no meu currículo, de jeito nenhum. Mas eles oferecem, eles facilitam para os pastores fazer teologia lá. Se você for fazer, por exemplo, a Universidade Federal de Juiz de Fora, ela não é católica. Você pode ver, ela não tem mestrado em teologia. Ela tem mestrado em ciências da religião. Mas teologia é só católica. A Igreja Católica liberou para a Igreja Luterana, que já tem aliança com a Igreja Católica. A Igreja Luterana não existe mais, ela já é católica, né? Então fizeram um acordo, ele liberou lá para a Faculdade Luterana do Rio Grande do Sul, a Este, e também a UBRA, são duas universidades luteranas. Elas têm um mestrado em teologia. Então você estuda em católico ou com luterano. Luterano também acredita em purgatório. Eu não quero também um carimbo luterano no meu diploma, no meu currículo. Mas o Brasil tem essa armadilha. E aí o que você está vendo? Você está vendo mestres dentro das Assembleias de Deus que nem acreditam mais na doutrina das Assembleias de Deus. E fazendo paralelismo com Israel, o que acontece em Israel? Você tem hoje judeus, tá bom? Que eles não acreditam mais no Antigo Testamento, eles não seguem mais o Antigo Testamento, eles seguem mais o ensino dos rabinos. Veja um exemplo que eu vou citar para vocês agora. Continuando a leitura, eu digo, o termo Askenaz é usado para descrever os judeus que viviam na Europa Central, como Alemanha e França. Askenaz foi um neto de Noé. Bom, eu estou falando isso para descrever porque muitos judeus Askenaz vieram para o Brasil. Hoje Israel, o presidente de Israel, o Herzog, ele é um judeu Askenaz. Sabe o que significa ser um judeu Askenaz, irmãos? São esses judeus que eu evito até falar para vocês, vou botar como material didático, mas eu tenho que contar. Askenaz, na verdade, é um grupo que se diz judeus, mas não é. Isso te lembra o quê? Isso te lembra duas profecias do Apocalipse. Na igreja de Esmirna e na igreja de Filadélfia foi falado daqueles que se dizem judeus, mas não são, mas são da sinagoga de Satanás. Bom, e a era de Filadélfia, nós sabemos, representa esse período agora, que é chamado o século das luzes, o século da liberdade para pregar o evangelho, tá bom? O que vai surgir nesse período, em 1800, 1810, irmãos? Se você anotar o nome que eu vou falar para vocês, vocês vão pesquisar, vocês vão ver, é 1800, tá bom? Surge um judeu, um rabino, chamado Baal Shem Tov, um judeu askenazi,
São pessoas que se dizem judeus, mas na verdade não são. Eles são descendentes de Jafé, através de um homem chamado Askenazi. Eu coloquei aí referências para vocês de Gênesis e Crônicas, que traz a genealogia de Jafé e mostra que Askenaz não é descendente de Sem. Os judeus, eles são descendentes de Sem. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Os judeus são descendentes de Sem. Os Askenazes, eles são descendentes de Jafé. Então eles se dizem judeus, mas não são. Esse Baal Shem Tov, primeiro a tradução do nome dele, olha o nome dele, Baal. Eles falam o seguinte, não, aqui Baal significa Senhor, tá bom? Então Baal Shem Tov significa Senhor, grande nome. Baal Shem Tov, Senhor, grande nome. Mas se você não traduzir Baal, como que fica? Baal, grande nome. Bom, o que esse homem disse? Ele disse também que Deus deu a graça de um espírito, de algum profeta do passado, aparecer para ele, ensinar as escrituras para ele. Olha a heresia. E ele diz que o espírito do profeta Aías apareceu para ele e ensinou diversas coisas a ele. Vou transmitir algumas doutrinas heréticas deles para vocês. Vocês sabem que os judeus, eles acreditam no livre-arbítrio, tá bom? No mundo antigo, todos os povos pagãos acreditavam na predestinação. Os judeus acreditavam no livre-arbítrio. E se perguntasse a eles, eles falavam, mas Deus disse para nós, eis que coloco diante de ti a vida e a morte, escolhe, pois, a vida, então existe livre-arbítrio. Pois bem, quando que surge a doutrina da predestinação no meio judaico? Foi esse Baal Shem Tov, tá bom? Porque ele começou a acreditar que o destino dos homens está escrito. A doutrina que surgiu na Babilônia, que está no horóscopo, que está no paganismo, que está no catolicismo, que está nas igrejas protestantes. Esse Baal Shem Tov, ele é um predestinado, ou seja, é um calvinista. Segundo a heresia que ele, além da heresia de dizer que um espírito pode voltar, né, o espírito de um profeta, e ele também desenvolveu uma heresia, porque eles dizem que ele dizia que o homem pode alcançar uma espiritualidade tão elevada a ponto dele ser reverenciado por outros homens como Deus. Isso é ou não é a preparação para o anticristo? É uma preparação para o anticristo. Um descendente desse Baal Shem Tov, que morreu em 1994, depois eu vejo o nome dele, se quiser eu mando para vocês, me cobra lá no grupo. Ele se dizia o Messias, ele se apresentou como Messias aos judeus, os judeus não aceitaram. E vocês estão vendo aí na internet eles falando de o Messias está chegando, o Messias está chegando, mas esse Messias que está chegando é esse Messias do Baal Shem Tov, é esse Messias dos judeus askenazes, que são espíritas. Tá bom? Eu já recomendei a vocês em outros momentos, quem não tiver, compre o livro Espiritismo Judaico. Uma judia aqui no Brasil que escreveu como o espiritismo hoje é comum entre os judeus. Ou seja, o judaísmo está preparado para receber o anticristo, porque o judaísmo askenazi, irmãos, ele é muito, como vou dizer, praticado entre os judeus. O espiritismo entre os judeus cresceu muito. Então, o que eles estão dizendo é que o Messias que vai reinar é o filho desse candidato a Messias que morreu em 1994, que os judeus não receberam. Eles estão dizendo, o filho dele está vivo e ele vai reinar. Esse filho provavelmente, nesse caso, seria o anticristo. Se nós considerarmos que o anticristo está para se manifestar a qualquer momento, a igreja está para ser arrebatada a qualquer momento, cresce em Israel um grupo de judaísmo espírita que diz que um homem pode ser reverenciado por outros homens se ele alcançar uma espiritualidade tão elevada quanto Baal Shem Tov, né, ele pode ser reverenciado como Deus. Isso é a preparação para o anticristo, irmãos. Ou seja, os eventos do mundo, guerras, as mudanças doutrinárias, irmãos, apontam realmente para nós estarmos vivendo o tempo do fim. Eu sei que quando nós falamos isso, eu sempre digo, 10 em cada 10 cristãos está falando isso. A nossa esperança, vamos dizer, é forte, e eu digo, nós podemos dizer isso. Há 100 anos, com o conhecimento bíblico que eu tenho hoje, eu não diria isso. Por quê? Porque eu sei pela Bíblia que a grande tribulação começa
em um momento que o templo ou está construído ou é construído logo no começo da grande tribulação. E há 100 anos os judeus não tinham nem chance de fazer isso. Eles não estavam nem em Canaã. Como é que eles iam construir o templo? Até hoje eles estão tentando construir o templo. Eles estavam muito próximos de construir o templo. Tá, ok? Essa guerra aí, ela atrapalhou esse plano, mas eles estavam já construindo o aeroporto, preparando o metrô, tudo para construir o templo. Olha que sinal importante, irmãos. Isso era falado há 10, 20, 30 anos atrás na igreja. E nós estamos vendo os acontecimentos. Né? E nós estamos vendo aí os falsos profetas dizendo para nós esquecermos isso. Né? O verdadeiro cristão não vai seguir isso. Agora, aqueles cristãos que estão vivendo o evangelho, né, superficialmente, ele vai virar protestante, ele vai virar católico, ele vai começar a ir para o cemitério no dia dos mortos, ou seja, vai deixar de ser cristão. Vai ficar aí na grande tribulação, e esse anticristo Askenazi, que talvez seja o anticristo da Bíblia, que já teve anticristo Askenazi que morreu, tá bom? Mas esse anticristo Askenazi pode ser o anticristo da Bíblia, vai acabar sendo reverenciado também por esses cristãos que ficarem aí. Como eu sempre digo, o anticristo, quando chegar no mundo, ele vai bater palma para a teologia liberal, que hoje domina o meio católico e protestante. Eu participo de grupo de diálogo com os católicos reclamam. Vocês protestantes criaram essa praga do liberalismo teológico que tomou até a minha Santa Igreja Católica, ele disse. Eu falei, olha, primeiro eu não sou protestante, tá bom? Eu sou anabatista. E é uma tristeza. Agora, os protestantes são teus filhos. Os protestantes são teus filhos. Eles criaram o liberalismo teológico, e eu digo que o liberalismo teológico é a preparação para o anticristo. Quem for protestante vai pregar o que eles pregam. Você pode pegar as universidades, as faculdades protestantes. Agora, alguns deles dizem, não, nós não somos liberais teológicos. Mas, na verdade, são. Qual é o fundamento do liberalismo teológico? É desacreditar a Bíblia. Se você desacreditar a Bíblia, por exemplo, Lutero, ele disse que a epístola de Tiago tinha que ser rasgada e jogada no lixo. Tá bom? Apesar do liberalismo teológico ser um movimento que surge depois, mas no sentido geral, no sentido técnico da palavra, de alguém que abandona a ortodoxia, Lutero, ele era um liberal teológico. E o que os protestantes pregam hoje como regra, irmãos? Toda faculdade protestante prega, que a FAECAD estava pregando. Né? Ele prega o seguinte, que a Bíblia, o Antigo Testamento, o Pentateuco, não foi escrito por Moisés. Eles tratam assim, como algo provado. Não foi escrito por Moisés. Isso foi uma história inventada cerca de 600 anos antes de Cristo. Eles falam que Davi não existiu, Salomão não existiu. Eles falam o seguinte, Davi talvez tenha até existido, mas certamente foi um líder tribal, ninguém sem importância, ninguém importante, um grande rei, como a Bíblia descreve. Até hoje eles defendem isso. Tanto que tem arqueólogos dizendo que encontraram o palácio de Davi, que seria um choque para esses protestantes, para os liberais teológicos. E na arqueologia são chamados de minimalistas, ok? Minimalistas. E eles afirmam, olha, Moisés, Abraão, ninguém existiu. Isso aí até judeu, isso é ensinado entre muitos judeus, rabinos que ensinam isso. Tem um documentário, está disponível no YouTube, Patterns of Evidence, Padrões de Evidência. E ele é um cientista que resolveu estudar sobre Israel. Ele entrevista judeus, entrevista um rabino que fala assim, então Moisés não existiu, o êxodo não aconteceu? O rabino fala, não. Por quê? O liberalismo teológico, essa praga criada pelos protestantes, dominou o catolicismo e também dominou o judaísmo. Hoje o judaísmo segue esse espiritismo racedista, acredita que o Antigo Testamento é lenda. Quem foi que criou isso? Quem é que prega isso? Né? São os protestantes. Esses assembleanos que estão se aproximando dos protestantes, vocês podem ver daqui a alguns anos, esses indivíduos adotando a fé protestante, ele deixou de ser cristão. Essa é uma verdade, são doutrinas opostas. São doutrinas opostas. Tá bom? E, infelizmente, os judeus também caíram nessa. Ok? Então, hoje tem judeus predestinados.
tem judeus calvinistas, tá bom? Tem judeus que praticamente estão seguindo o horóscopo, tem judeus espíritas, ok? Então, esse período da história, ele é um período que ele marca um avanço aí horrível na história de Israel, que é o surgimento desse falso profeta, vou chamar assim, esse rabino Baal Shem Tov, que ele funda um espiritismo, se você quiser anotar, que é chamado de Hassidismo. Estude sobre ele. E você verá como Israel é sim um sinal do fim e como Israel está sendo preparado para o anticristo. Os sinais são muito fortes, irmãos. Quem estudar, verá. Quem estudar não será enganado nesses casos. Ok?